Esse vídeo é sobre vacinas que podem provocar doenças. E vocês vão entender, é o tipo de um vídeo atemporal, né? Eu estou gravando no início de fevereiro de 2025, mas se aplica para hoje, ontem e provavelmente por muitos e muitos anos. Portanto, é um vídeo que deve ser compartilhado. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico, professor de doenças infecciosas da UFRJ. Não estou aqui para falar o que os outros falam, estou aqui para falar coisas diferentes e pensar de forma diferente. Afinal de contas, são 40 anos de prática médica, né? Eu fiz medicina na UFRJ, residência e mestrado em pediatria, doutorado em doenças infecciosas. Tenho 2 livros publicados sobre vacina. Então, vacina é um tema que eu tenho enorme simpatia. E isso pode acontecer. Você, dependendo da sua condição clínica, você tomar um determinado tipo de vacina e adoecer por causa da vacina. Não estou aqui falando mal de toda e qualquer vacina. Só estou pontuando para você porque vacina, como toda e qualquer intervenção médica, ela sempre vai avaliar o risco-benefício de um determinado procedimento. Então é por isso que a gente vai repensando, redirecionando e, às vezes, impedindo determinado grupo de tomar algumas vacinas e outros não, a gente até incentiva. Lembre que a vacina tem 3 grandes grupos. As vacinas que são elaboradas por agentes atenuados, enfraquecidos, porém viáveis. Um outro grupo que é produzido com vacina, o antígeno inativado, por exemplo, gripe, que pegou o vírus da gripe, fragmentou, inativou, portanto, a vacina de gripe não causaria gripe, ao contrário do que as pessoas comentam por aí, se for uma vacina feita dentro das condições legais, tá bom? Sem nenhuma teoria da conspiração. Então a gente vai ver que as vacinas atenuadas, as principais são a BCG, que é a vacina que evita as formas graves da tuberculose, a febre amarela, a catapora, sarampo, cachumba, rubéola, a polio oral, né? Dengue, rotavírus, são vacinas atenuadas ou vacinas enfraquecidas. O antígeno, o agente infeccioso, está fraco. Só que dependendo da pessoa que vai receber, se essa pessoa tiver com o sistema imunológico muito debilitado, ela poderia até permitir que esse vírus atenuado ou essa bactéria atenuada trouxesse algum problema. Por isso que a gente diz assim, olha, as vacinas atenuadas, a princípio, são contraindicadas em pessoas com grave comprometimento da resposta imune. Ou, mesmo que não tenha uma imunodeficiência naquele momento, você avalia o risco, porque pode ocorrer problema mesmo em pessoas aparentemente pré previamente bem do ponto de vista imunológico, né? É, um exemplo, a vacina contra a febre amarela poderia dar cerca de um caso para cada 500 mil pessoas vacinadas, dá uma reação adversa grave. É por isso que, no início, no Brasil, se avaliava qual era o risco daquela população para saber se valeria a pena ou não correr esse risco de um caso de reação adversa grave para 500 mil pessoas vacinadas. Então, a partir do momento que a febre amarela foi ganhando espaço, infelizmente, chegando às áreas urbanas, se decidiu fazer vacinação de rotina para o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, pelo risco ser mais elevado. Por outro lado, uma pessoa que mora na Europa, que vive em Portugal, ela não vai fazer vacina de febre amarela, a não ser que ela venha para o Brasil e venha se expor. Então, sempre se avalia os riscos e os benefícios. As vacinas inativadas, que não têm agente atenuado, hepatite A, hepatite B, HPV, difteria, tétano, coqueluche, gripe, a vacina contra o vírus sincicial respiratório da GlaxoSmithKline, a vacina contra o herpes zoster também da Glaxo, porque da Merck Sharp Dohme é uma vacina atenuada, da Glaxo é a vacina inativada. Então você vê que mesmo algumas vacinas
que se propõem a evitar as mesmas doenças, dependendo do laboratório, elas vão ter formulações diferentes. A vacina contra a polio injetável também é uma vacina ativada, hemófilos, meningo e pneumo também são vacinas inativadas. Em qual categoria, então, eu colocaria a vacina contra a Covid, aquela vacina feita de RNA mensageiro? É uma outra categoria, brincando com você. E eu vou explicar para vocês o meu receio em relação a esse tipo de inoculante. Então, esse vídeo é para você assistir, compartilhar e guardar, né? E aí eu vou explicar o motivo pelo qual algumas vacinas dão problema e outras não. Dê o seu like, por favor, se inscreva no meu canal, marque aí o sininho para receber as notificações. Então, o atenuado, ele tem um agente enfraquecido. E aí, se eu tiver esse vírus se replicando de uma forma muito intensa, eu posso até ter um quadro leve daquela enfermidade. Por exemplo, eu tomei a vacina de cachumba, eu posso ter aumento da parótida. Geralmente um quadro mais atenuado, mais enfraquecido, quando comparado com uma doença provocada pelo vírus selvagem. E é claro que isso vai depender muito da tua competência imunológica. Se você estiver muito enfraquecido, muito debilitado, esse vírus, ainda que atenuado, pode fazer algum tipo de doença, de enfermidade. Né? Por exemplo, a vacina de gripe é de vírus fragmentado, não vai causar, a princípio, gripe. O pior que pode ocorrer é você estar tão debilitado que, ao fazer uma vacina, ainda que inativada, essa vacina não vai causar maiores eventos adversos em você, se for inativada. Por outro lado, você pode ficar achando que está protegido sem que a proteção tenha ocorrido. Então, paciente imunodeprimido grave não vai receber, a princípio, as vacinas atenuadas, até poderia receber as vacinas inativadas, mas o que pode ocorrer é ele não montar uma resposta imune competente a ponto de evitar que adoeça lá na frente, caso tenha contato com esse vírus ou com esse agente infeccioso selvagem, né? E as vacinas de RNA mensageiro, como é que se comportam? Eu aplico no sujeito, no paciente, o RNA mensageiro, que vai entrar dentro da célula do ser humano, do hospedeiro, e ali de dentro ela vai comandar a produção, no caso da Covid-19, da proteína S, da proteína spike. E aí que é uma coisa que eu não entendo. Aí essa é o meu questionamento. Eu aplico em você uma vacina de RNA mensageiro, e esse vírus, esse RNA mensageiro vai comandar a célula e produzir a proteína spike. Por quanto tempo? Não sei. E a proteína spike, ela é responsável pelo quadro clínico. Ela é, em última análise, a grande vilã. Né? É diferente quando você faz, por exemplo, uma vacina contra o tétano, que eu uso toxina tetânica, não, eu uso toxoide tetânico. Ela tem a mesma configuração, só que não tem a mesma virulência, a mesma agressividade da toxina selvagem. No caso da vacina de RNA mensageiro, essa vacina vai codificar a proteína S, que guarda semelhança estrutural e semelhança no que tange a agressividade com a proteína S selvagem. E é isso que eu não entendo, porque eu não tenho a previsibilidade de quanto tempo essa pessoa vai produzir essa proteína S, e é por isso que a gente acaba tendo a tal da síndrome pós-spike, pós-proteína S, mesmo entre pessoas vacinadas ou pessoas que adoeceram. Né? Quando você tem um vírus atenuado, que eu aplico em você, esse vírus vai com a sua estrutura completa. Então, ele se comporta como um vírus selvagem, no que diz respeito a todo passo de replicação, mas não vai dar agressividade, porque é um vírus mais fraquinho. E as células de defesa vão entender que aquilo é um ser, um invasor, e eu vou tirar esse agente de circulação. Então é muito mais previsível uma vacina feita com vírus atenuado, que é naturalmente, né, uma vacina mais natural, do que uma vacina que pegou um pedaço do RNA do vírus para fazer a proteína spike, a proteína S, que causa agressividade. Para você ter uma ideia, assim, quando você tem uma vacina, um vírus que escapa do sistema imunológico, como o vírus da hepatite B ou o vírus HPV. Então, quando esses vírus entram, eles podem dar uma doença crônica porque eles ficam escondidos.
E o anticorpo que você produz não vai dentro da célula buscar esse agente infeccioso. O anticorpo ele fica circulando para, se algum agente circular, o anticorpo vai lá, identifica, se liga e a célula de defesa do teu organismo vai lá e tira de circulação. É como se o anticorpo, ele é como se fosse uma... você vê essas câmeras de segurança que tem agora no carnaval e no Brasil. A câmera de segurança identifica, o anticorpo vai lá e sinaliza, bota lá no bandido uma marca dizendo, olha, aqui é bandido, e vai a polícia, que são essas de defesa, e tira esse cara de circulação. Essa é a jogada, essa é a lógica que está por trás disso. Só que no caso do RNA mensageiro, eu acabo não tendo essa mesma pegada, porque, primeiro, que o RNA mensageiro entra na célula, não fica circulando para que o sistema imunológico perceba o RNA como sendo algo invasivo, ou invasor, melhor dizendo. Então eu fico produzindo proteína S o tempo todo, e essa proteína S vai causando uma resposta inflamatória crônica. Você está entendendo a diferença, qual é? A gente já tem desconfiança quanto a esse agente infeccioso que aplacou aí os humanos. A gente não sabe se é um agente infeccioso que surgiu naturalmente ou se foi manipulado. Não vou entrar nesse mérito, porque senão o vídeo acaba caindo. O fato é que essa vacina de RNA mensageiro, ela me causa essa estranheza, porque eu não tenho o tempo que vai desligar a produção da proteína S. E eu fico fazendo essa proteína S, e é por isso que eu tenho uma síndrome pós-spike. E é por isso que essas pessoas que têm essa síndrome têm um comprometimento da resposta imune, porque ao provocar uma resposta inflamatória crônica do organismo, eu faço com que esse organismo fique menos atento para as coisas mais emergenciais, para as células neoplásicas, por exemplo, e para outras infecções. Por isso é o meu receio, e por isso que eu vou lá na linha do Zeballos, né, do Dr. Zeballos, que ele fica preocupado na tentativa de diminuir ou tratar, e eu concordo com ele, essa síndrome pós-spike. Tem tratamento, sim, e merece ser combatida, porque essa doença crônica pode causar graves e sérios problemas para a saúde de cada um de nós. E aí, curtiu, gostou? De 0 a 10, qual é a minha nota? Marque aqui, por favor, se inscreva no canal, marque o sininho para poder receber as notificações. E é isso, fique aqui, fique bem, fique com a gente, por favor, compartilhe esse vídeo, tá bom? Abraços e até breve, obrigado.